Olá pessoal, trazer a atualização aí da continha do nosso projeto público aí no YouTube, do teste ao saque em mesa proprietária, onde eu vou estar trazendo tudo para vocês aí. Já mostrei a compra da conta, as operações da primeira e segunda fase, e agora a gente está aí na luta da conta financiada já para tentar nosso primeiro saque, que vai estar liberando aí semana que vem. Acredito que no dia 2 a gente já fecha o ciclo de 15 dias. Mas para fazer o saque, o mínimo é US$ 150 que a gente precisa tá positivo, né? A gente, como vocês podem ver aqui, ó, a gente voltou para o 0 a 0 da conta, né? O último vídeo que eu postei a gente estava no negativo e acabei fazendo mais duas operações, vou mostrar para vocês. A gente está só com os US$ 39, que é o valor do teste que eles devolvem, né? Então a conta está no 0 a 0, mas os US$ 39 que a gente pagou no teste que eles devolveram. Então vamos lá. As duas operações que eu fiz foram duas comprinhas no BTC, tá? Aqui a gente está no gráfico de 1 hora. Aqui, ó, vocês podem ver a setinha da compra. E meu alvo estava aqui em cima. Estava nos US$ 90.000, tá? Ia dar mais ou menos... Eu sempre entro com uma mão fixa de 0,1 BTC, como vocês podem ver aqui embaixo. 0,1 porque é o máximo que dá para entrar. E o Bitcoin ele não é tão alavancado assim. Ele consome uma margem grande, mas, por exemplo, a oscilação dele não deixa a gente tão negativo ou positivo. Para a gente perder bastante, o stop tem que estar longo, né? E para a gente ganhar bastante, a gente também tem que deixar o trade correr bem. Tanto que esse trade aqui, ele levou 2 dias. Esse vai e volta, ó, ele chegou a ficar positivo aqui, só que voltou no meu 0 a 0, me deixou negativo, só que como eu já falei em outros vídeos aqui, eu não gosto de proteger trade. A não ser que ele chegue muito perto do alvo ou ele mude alguma característica que me fez entrar, aí eu faço a proteção. Por exemplo aqui, ó, quando ele deu essa puxada para cima, ele chegou próximo, vamos dizer assim, do nosso alvo, né? Nosso alvo estava aqui em 90.500, ia dar cerca de uns $330, alguma coisa assim. E começou a recuar, né? Ele deixou um pullback aqui na média e ameaçou subir. Quando ele dá esse impulso forte para cima e deixa um fundo embaixo, eu não quero mais que ele volte a fazer fundos descendentes, porque ele já deu uma puxada forte, já deu um gatilho. Estava em cima da média de 200, então era uma região boa para ele começar a fazer uma correção, que eu acredito que, por mais que ele possa cair um pouquinho mais, ele tem que fazer uma correção, tem não, né? Ele provavelmente deve fazer uma correção desse diário que está muito esticado. Enfim, depois que ele deu essa puxada para querer voltar, eu coloquei o stop aqui embaixo, eu protegi aqui embaixo. Aí ele voltou, foi uma boa de uma proteção, que em 1 barra ele já voltou lá embaixo e teria deixado a gente negativo e a gente estaria aí mais ou menos no 0 a 0 até agora. Só que para cada dia que eu fico posicionado, a gente paga uma swap para a corretora, né? Para a mesa, na verdade. Então, nesses 2 dias que eu fiquei posicionado, só de swap foi $25. A operação, ela chegou a me deixar positivo $150, $160, mais ou menos nessa região que estava aqui. Só que voltou e me tirou com $80, que foi essa operação aqui. $84 positivo. Só que com as taxas, eu vou mostrar para vocês aqui dentro da mesa como é que ficou. Ó, foi essa operação aqui, ó, $87, $5 de FII, que é alguma taxinha, e mais a swap de $25. Aí acabamos saindo com $54, que era exatamente o valor que a gente estava negativo. Aí isso trouxe a nossa conta para o 0 a 0. E a outra operação foi mais ou menos na mesma região que eu tinha entrado a primeira vez. Ó, a primeira entrada foi aqui, ó. Foi nessa certa, a segunda entrada foi na mesma região. Aqui é o gráfico de 1 hora. Então, quando ele esticou aqui, eu queria muito que ele tivesse vindo para romper esses fundinhos aqui. Porque quando ele rompe, ele volta com mais velocidade para cima. Só que ele não chegou a romper. Aí, acompanhando pelo gráfico de 15 minutos, eu aguardei dar uma lateralizada. E quando lateralizou, eu tentei entrar.
Só que já era sexta-feira na parte da tarde. E sexta-feira, parte da tarde, o mercado fica lateral. Eu falei, ó, quer saber? É melhor eu sair fora dessa operação zero, que eu não quero ficar me estressando no final de semana. E novamente foi uma boa escolha, né? Porque depois daí o mercado não saiu mais do lugar. Tá aí parado na mesma região até agora, a gente só ia estar aí pagando taxa na operação. Então o que eu espero para a semana que vem, para domingo, segunda, é ele vir com velocidade, igual ele está fazendo todos esses movimentos aqui, romper esses fundinhos aqui, ó. Talvez até romper esse fundinho aqui mais embaixo, do 84 mil, para a gente pegar uma operação de compra para fazer aí uns 200, 300 dólares. Que é as operações que eu mais gosto de pegar. Quando ele estica, fica sobrevendido e a gente pega com stop um pouquinho grande para deixar o preço trabalhar um pouco, mas a gente tenta sempre acertar na região que ele vai ter a reação rápida, tá? Então, eu estava sem internet aqui, por isso que eu estou gravando com tanta frequência, mas semana que vem eu quero pegar gravando uma operação para vocês, entrando na operação e tentar mostrar o vídeo todo conduzindo ela, para ficar mais fácil o entendimento. Enfim, teve uma pergunta aqui no último vídeo que a gente postou, que o rapaz perguntou, qual gerenciamento você... Peraí que eu estou na frente aqui. Qual gerenciamento você está usando na mesa? E vamos lá. Gerenciamento por operação, como eu não opero todo dia, o certo, né, que o pessoal fala é arriscar 1% por trade. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente só pode perder $500. Então, se fosse para fazer um gerenciamento de 1%, que a conta é de $5.000, mas a conta é de $5.000, mas se a gente só pode perder até $500, o gerenciamento tem que ser feito em cima dos 500. Então, se eu for fazer um gerenciamento de 1% por trade em cima de $500, dá $5 por trade. Então, fica meio inviável fazer um gerenciamento desse. E mesmo que eu fosse fazer um gerenciamento de $50 por operação, eu ia ter que buscar entre $50 e $100. Não ia conseguir buscar muito mais do que isso. Então, por se tratar de mesa proprietária, eu acho que não é cabível você querer fazer um gerenciamento tão apertado, tendo em vista que as contas para você comprar são baratas. Quando você faz um gerenciamento agressivo, que é o que eu gosto de usar, eu arrisco em média de $100 a $150 por trade e busco de 150 a 200. Eu sempre tento só manter o risco-retorno positivo. Mas agora, falar que eu faço a operação visando porcentagem de risco ou de retorno, e aí eu vou estar mentindo, porque qual que é o único problema de você ter um gerenciamento arriscado, agressivo, né? Quando você perde, você vai perder rápido. Por exemplo, $500. Se for para perder com esse gerenciamento agressivo que eu uso, 4 a 5 operações negativas direto, eu já perco a conta. Mas eu vou perder $500, sendo que eu paguei 39. Sendo que se eu pegar um ciclo bom e fizer boas operações, eu vou estar fazendo $400 a $500 de saque, ou um pouquinho menos, 300. Então eu vou estar fazendo quase 100% do valor que eu tinha na conta. Então, se fosse conta real, eu não iria colocar $500 para arriscar $150 por trade. Eu sei que isso é inviável e não tem como trabalhar dessa forma. Mas se eu perco os $500, eu não estou perdendo 500, eu estou perdendo 39, que foi o que eu paguei no teste. E se eu ganho 500, eu também não ganho os 500 porque tem os 20% da mesa. Mas eu vou estar ganhando $400, é 10 vezes o que eu investi para fazer o teste. Então eu prefiro ter esse ritmo mais acelerado para conseguir fazer dinheiro do que ficar com um gerenciamento ali apertado, arriscando 1%, 2%, 3% que seja por trade e ficar patinando muito tempo. Eu prefiro já ter esse gerenciamento agressivo se tratando de mesa proprietária. Então, como eu não opero todo dia, né, eu espero o mercado chegar em regiões boas para estar fazendo a entrada e eu busco alvos longos, eu também tenho uns stops um pouco mais longos. Então, eu perco de $100 a $150 por trade, né, como vocês podem ver aqui. Como tem poucos trades, ainda não tem uma amostragem muito grande para mostrar, né, um padrão, uma média.
Mas conforme eu for fazendo os vídeos aqui, vocês vão ver que vai ficar nessa faixa. Ó, nosso primeiro trade positivo foi $150. Nossos dois trades negativos foi 112,90. Agora a gente fez um trade que voltou para tirar a gente na proteção, mas que se fosse no alvo ia pagar $300, mas tirou na proteção, pagou 80. Então, o que eu tento fazer é sempre ter os ganhos maior do que as perdas, porque assim eu não fico correndo atrás do rabo. Quando a gente ganha um para perder um, você tem que ter uma taxa acima de 50%. E se o risco retorno for invertido, ainda piorou. Se a gente arriscar 2 para ganhar um, aí uma sequência ruim já te desanima, já deixa a sua conta muito negativa. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Gerenciamento e operacional, no mercado, a gente tem que testar de todas as formas e ver o que a gente se encaixa melhor. Não adianta eu falar que a forma que eu opero é certo, porque o cara que gosta de ser mais controlado, mais certinho, ele prefere usar esse modelo de gerenciamento de 1%, 2%. Mas eu me adaptei melhor dessa forma. Então é a forma que deu certo para mim, eu consegui, que me permitiu fazer saques, né, durante esses 3, 4 meses que passaram. Então eu prefiro operar dessa forma. Agora, tem gente que pode preferir esse gerenciamento mais controlado. E da mesma forma operacional, tem gente que só gosta de operar a favor da tendência, tem gente que prefere operar contra, que é o meu caso, prefiro pegar regiões de exaustão, mas às vezes tem pessoas que vê o mercado vindo rápido e não consegue pegar, fica meio contra-intuitivo. Então, no mercado você tem que testar tudo e ver o que é melhor para você, tá? Lembrando, o gerenciamento é importante, principalmente se você está colocando capital próprio, mas para a mesa proprietária, esse gerenciamento que o pessoal vende por aí de 1%, 3% por trade, eu não acho que faz muito sentido, tá? Pelo menos não nessas contas pequenas. Se fosse uma conta de $100 mil, aí já é outra história, é uma conta que a gente investe um pouquinho mais, então a gente não quer perder ela à toa, né? A gente vai trabalhar com mais cuidado. Mas nesse caso, numa conta de $100 mil, se você faz você pode perder $10 mil. Então, se você fizer 10% da conta, que seria $1.000, já é um dinheiro legal, já é R$5 mil que você vai sacar. Então, talvez numa conta maior, vale a pena fazer um gerenciamento mais acirrado, tá? Mas nessas contas pequenas, eu não tenho esse gerenciamento. O gerenciamento é só ganhar mais do que perde, tá? Para fazer a conta fechar. E legal que o pessoal está comentando já, ainda não tem muitas visualizações, mas eu acho que conforme a frequência aí eu ir postando, o pessoal interagindo e gostando, a gente vai crescendo aos pouquinhos, tá bom? Eu vou tentar trazer vídeo com mais frequência e se tiver alguma dúvida aí, deixa o comentário aí embaixo. Agora eu acho que hoje eu estou gravando esse vídeo no sábado, só vou operar na segunda, domingo ou segunda. Mas assim que eu fizer outra operação eu trago aí para vocês, tá bom? Deixa o like aí e até o próximo vídeo.